Olá, sou Luiz Lopes, síndico profissional, consultor na área de condomínios. Recebi por e-mail algumas perguntas, alguns questionamentos relacionados a conflitos durante a pandemia. Mas antes de dar início, envie também as suas perguntas, os seus questionamentos para diversos assuntos pelo e-mail luiz.lopes@condevbe.com.br. Visite também no YouTube o meu canal, que é Seu Síndico Luiz Lopes. Intolerância em condomínio ou saúde mental em condomínio? São duas questões que precisam ser trabalhadas e estudadas. É notório que a pandemia nos trouxe novos desafios para os síndicos e principalmente para os condôminos. Estamos atravessando uma fase difícil sobre todos os aspectos. Perdas de entes queridos, situação financeira em queda livre, perda de empregos, mudança radical no nosso cotidiano e muito mais. Tudo isso em decorrência da pandemia Covid-19 que está assombrando a todos. Essa sensação de incerteza nos leva a doenças que muitos não sabiam que tinham, como depressão, transtorno de humor, ansiedade e outras doenças. Moradores de condomínio, onde há regras a serem respeitadas e cumpridas, se manifestam de forma hostil com vizinhos, funcionários e até mesmo dentro da sua própria unidade. Contudo, o papel do síndico e principalmente dos funcionários em geral do condomínio fica ainda mais delicado pelo fato de ser uma fonte de recepção de problemas, tendo que lidar com um grau de estresse muito grande, onde o respeito muitas vezes é deixado de lado. Temos inúmeros casos na mídia falada e na mídia escrita sobre casos de agressão em condomínio por motivo de estresse elevado, racismo escancarado, roubos e etc. A intolerância e a falta de respeito muitas vezes só são contidas com a intervenção da força policial. Porém, isso demanda contra a imagem do condomínio, do seu patrimônio. Como resolver e solucionar essas questões? Ameaça, a troca de ofensas entre moradores, síndicos e colaboradores só leva o condomínio a uma depreciação física financeira irreparável. Mas para tentar achar e seguir uma estratégia onde podemos minimizar o estresse dessas ocorrências, fui buscar algumas explicações e considerações de profissionais da área da saúde, da área do direito, da área de portaria e segurança, o qual compartilho com vocês para uma reflexão. Doutora Cândida Rodrigues Teixeira, psicóloga clínica, com formação em psicologia junguiana pela Opus Psicologia e Educação, formada pelo Instituto de Psicologia da USP. Abre aspas. Parece que nos acostumamos a encontrar sempre um culpado pelos acontecimentos, como se assim nos desobrigássemos a nos responsabilizar pelas nossas escolhas. Desta maneira, a pandemia tem se prestado a esse papel e é o algoz e o causador de todas as mazelas que estamos vivendo. Incluídas aí as questões de saúde mental, como depressão, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade e etc. Penso que a pandemia, não causou em si nada que já não tivesse de alguma maneira estabelecido ou anunciado. Esse episódio apenas nos coloca a um modelo de existência que proporcionou o acirramento de aspectos que já existem ou serviu de gatilho para outros que estavam latentes. Entendo que dois fatores contribuem para isso. Nunca antes estivemos tão privados de nossa autonomia, ou tivemos que lidar com tantas frustrações. No âmbito da vida condominial, a primeira se deu pela restrição do uso dos espaços públicos e a segunda por conta da intolerância para conviver com aqueles que só dormiam no mesmo prédio ou que encontrávamos na entrada ou saída da garagem. Agora, a vida quase diuturna e completamente neste espaço, é aí que aparecem todas as pequenas inflações
que por conta da frequência e quantidade acabam se transformar em conflitos altamente carregados de emoções. Como fazer para não perder a cabeça e ter reações das quais podemos nos arrepender depois? Entendo que a única saída é o exercício da empatia e da comunicação. Nunca deixar de tentar entender o ponto de vista do outro e nem se fazer compreender. Assim, conseguiremos ultrapassar esse momento com civilidade. É hora de cada um e todos nós sermos solidários e sensíveis ao outro. É só uma questão de escolha. Fecha aspas. José Roberto Cômodo Filho, advogado formado pela Universidade de São Paulo desde 1991, com pós-graduação em contratos e responsabilidade civil. Atua também com consultoria em gestão de crise em condomínios e empresa. Sócio do escritório Cômodos e Cômodo Advogados Associados. Abre aspas. Quando olharmos para um condomínio, devemos ter em mente que ele é um organismo vivo, que possui personalidade jurídica e é capaz de assumir compromissos e, nesse contexto, pode sofrer e causar danos. Em tempos de pandemia, quando os condôminos precisam ficar longos períodos em suas unidades, impedidos de utilizar as áreas comuns para lazer e recreação, é bastante comum nos depararmos com situações de conflitos desencadeadas por motivos muitas vezes banais. Afinal, todos os moradores, funcionários, visitantes e prestadores de serviços estão com os nervos às flor da pele e qualquer palavra ou gesto pode desencadear discussões acaloradas e até mesmo agressão física. O problema é que discussões que podem ir de uma simples troca de xingamento a um terrível homicídio traz consequências mais ou menos graves para o condomínio, consequência esta que normalmente vem na forma de prejuízo financeiro. Quem decide morar em um condomínio sabe que precisará estar disposto a conviver com alguns problemas, obras, festas nos vizinhos que causa barulho ou em dias e horários inadequados, vazamento nas colunas, questões de garagens e etc. Pensando em um bem maior, segurança, economia e localização, e cada vez mais as pessoas dispostas a morar em condomínio estão buscando informações objetivas e subjetivas que ajudem a compreender a dinâmica de uma vida naquele espaço, para decidir se vale a pena ir para lá. Ou seja, se determinado condomínio tiver problemas graves de convivência entre seus moradores, isso certamente refletirá não apenas na forma de dificuldade na gestão, pois cada grupinho tentará fazer oposição ao síndico da vez, mas também na desvalorização das unidades autônomas, pois normalmente as pessoas fogem de ambientes tensos e hostis. Quem deseja morar em um condomínio que habitualmente recebe visita da polícia para apartar brigas entre moradores? Quem deseja morar em um condomínio entregue aos fake news, às fofocas que criam inimizades? Mas a coisa pode ser muito pior. Imagine um cenário no qual determinado funcionário do condomínio seja alvo de agressão verbal ou até mesmo física por parte de moradores, ou vice-versa. Isso certamente irá acabar na justiça, com os condôminos sendo obrigados a indenizar o trabalhador ou mesmo o condômino. Não é difícil imaginarmos uma demanda civil ou trabalhista envolvendo um pedido de compensação de danos morais de algumas dezenas e milhares de reais. Obviamente, a existência de processo deste tipo contra o condomínio irá denigrir a imagem do mesmo no mercado e levar à desvalorização do imóvel como um todo. Quem compraria um imóvel sabendo que poderia ser chamado a participar de um rateio extra para pagar uma compensação por danos morais causados por um funcionário ou morador?
Se formos para um exemplo mais extremo, é fácil imaginar o quanto se desvaloriza um condomínio que tenha sido cenário de algum crime terrível ou algum suicídio. Naqueles que são mostrados em todos os canais de televisão, cujas as imagens circulam por todos os grupos de WhatsApp, Facebook e pela mídia em geral. Um condomínio, seja residencial, seja comercial, deve ser um lugar de convívio harmonioso, respeitoso e ético. O ideal é que todos zelem pela sua segurança física, emocional e financeira. O ideal é que todas as decisões sejam tomadas de forma racional, com o objetivo de um bem comum, ou seja, a tranquilidade de todos, a valorização do imóvel e a criação de um ambiente ou todos sejam morador onde os trabalhadores se sintam acolhidos para que também eles possam contribuir para o sucesso do condomínio. Fecha aspas. Vamos atentar agora para o que diz o senhor Manuel Wilson da Fonseca, diretor executivo de operações da empresa ProSecurity, onde hoje atende a mais de 400 condomínios residenciais e comercial. Abre aspas. Percebemos que desde o início da pandemia, em especial nos últimos 3 meses, houve um aumento significativo dos casos de assédio moral contra funcionários e desinteligência entre condôminos, na maioria das vezes por intolerância ou motivos fúteis, em alguns casos chegando a vias de fato. Desde o início da pandemia, criamos um comitê de crise formado pelas diretorias de gerências, onde definimos um protocolo de atendimento tanto para casos de contaminação quanto para atendimento de ocorrências envolvendo pessoas, uma vez que, ao nosso entender, uma quarentena traria um cenário onde pessoas fechadas em suas residências poderiam ter alterações comportamentais e como os nossos profissionais de segurança e serviços estão diretamente ligados a este cotidiano, produzimos um material audiovisual, palestras e treinamentos online, onde preparamos nossas equipes para atuação frente a essas novas demandas, bem como disponibilizamos apoio médico e psicológico para acompanhar o estado de saúde físico e mental de todos e apoio jurídico com os nossos efetivos como um todo. Entendemos que se trata de uma situação transitória, porém, os profissionais que lidam com atendimento de pessoas, em especial os condomínios, precisam ser treinados e preparados para esta nova realidade, que, mesmo transitória, necessita de tratativas e atendimentos especializados. Também temos que cuidar do apoio psicológico desses profissionais, uma vez que, estando na linha de frente, absorvem a maioria dos impactos dessa nova realidade. Fecha aspas. Enfim, esse é um período de muita reflexão e aprendizado. É fundamental que nós, síndicos, envolvemos o nosso corpo diretivo nas nossas decisões, para que você não fique com a responsabilidade da decisão final. É muito importante também zelarmos pelo bem-estar, convívio do nosso condomínio. Esse é o nosso patrimônio, o patrimônio das famílias. E aqui fica a minha dica e espero que tenham aproveitado, façam suas reflexões, tá? E aguardo o feedback de todos. Muito obrigado e até breve.